Olá, queridos. Bom falar com vocês hoje e compartilhar mais um pouco do canal Igreja na Rua. Nós hoje vamos falar do tema Sai Diabo. Isso mesmo, o diabo tem que sair. Mas antes eu quero te perguntar, você é livre? Você se sente livre? Ou você se sente prisioneiro espiritualmente? Tem pesadelos? Você ouve vozes? Vê vultos? Sente a presença estranha, como se alguém estivesse olhando para você? Talvez você precise de libertação. E nós vamos falar desse tema hoje. Mas antes eu te peço, vai lá, dá um joinha, curte nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O texto de Apocalipse 12:10 diz assim: ouvi com grande voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. É o que ele faz o tempo todo. O diabo tem duas características que eu considero muito fortes. Uma é ser acusador e a outra é ser intimidador. Ele tenta intimidar você o tempo todo. Amado, talvez você seja aquelas pessoas que acham que o diabo não existe, mas a Bíblia diz que ele existe. Jesus falou da existência desse ser maligno que, na verdade, tenta aprisionar o homem. Mas a palavra de Deus diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E esse é o projeto de Deus, tornar a sua vida livre de Satanás. A Bíblia diz que ele é adversário. Jesus disse que a sua tarefa era matar, roubar e destruir. Essa é a tarefa do ladrão, descrita em João 8, versículo 36. Sede sóbrios, diz 1 Pedro 5,8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que ele está bramando como o leão. Ele não é o leão é o Senhor, mas ele brama como se fosse o leão, ele grita alto, ele quer ganhar no grito, como a gente diz, e ele quer intimidar você, ele quer que você tenha medo dele. Porém, a palavra também diz em 1 Pedro 5,8, ao qual resisti na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre nossos irmãos do mundo. Muita gente tem medo do diabo, e isso dá terreno de vantagem para ele. Você precisa enfrentá-lo. Não tema o diabo, tema o pecado, não o diabo. O diabo precisa ser enfrentado, a Bíblia diz isso. Eu nunca esqueço, quando era evangelista na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, conheci um homem bêbado. Trouxeram ele para eu atender. Ele estava desesperado, porque ele havia passado uma noite terrível, segundo o seu relato. E então ele entrou e disse: irmão, eu olhei para a rua lá do meu barraco e vinha, sabe o Thriller, aquela música do Michael Jackson, aquele monte de zumbis, e vinham muitos em direção à minha casa. Eu lembro que eu perguntei para ele assim: o que você fez? E foi surpreendente. Aquele homem bêbado, aquele homem que não conhecia ainda Jesus plenamente, ele disse: eu lembrei dos crentes, eu levantei a mão e eu disse: sai, diabo, em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Ele disse: eles voltaram tudo correndo. Então o diabo tem que ser resistido, confrontado, expulso, chutado, tirado da sua vida. Também uma vez orei por uma mulher que ela sentia que ia manifestar, e eu dizia para ela assim: você não deixa ele vir. E ela resistia com a sua mente e ele não entrava na vida dela. Então é preciso lutar contra o inimigo. Eu não quero que você fique o tempo todo prisioneiro ou cativo de ir na igreja para alguém orar por você. É claro que a gente vai orar, a igreja ora, isso é importante, a gente ajuda, mas querido, o diabo vai sair da sua vida quando você mesmo disser para ele: sai, deixa a minha vida. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que quem vive no pecado é dele. Diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sabe? É uma luta contra as trevas. Mas esse não é o fim da carreira cristã, isso é só o começo. Logo, logo você vai estar livre dele. Logo, logo você vai viver para o Senhor. A palavra diz que nós temos que sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus,
E ele se chegará a vós, diz Tiago 4, 7, 8, a limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu gosto do sujeitai-vos e eu gosto do chegai-vos. A gente não é crente para viver brigando com o diabo, viver o tempo todo lutando, libertando. Não! Isso é o começo da sua vida cristã. O diabo tem que sair, depois você só tem que vigiar. Mas, na verdade, ele não pode atormentar você, ele não pode fazer você ver vultos, ouvir vozes, ter perturbação na sua casa. Não! Você tem autoridade dada por Deus. Então, a ideia é resistir, enfrentar, expulsar, ser liberto pela promessa, porque a palavra diz: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Quando a gente lê esse expulsarão demônios, a gente sempre pensa assim, principalmente a gente que é evangelista, num contexto de eu vou lá expulsar demônios, mas você vai expulsar o demônio da sua vida. O que falta a você é criar coragem em Cristo Jesus e, em nome dele, resistir ao diabo, expulsar ele da sua vida, enfrentá-lo, tomar posse da fé e crer no nome daquele que está acima de todo nome. Eu quero orar por você. Ou eu quero que você envie esse vídeo para alguém, amigo, amiga, parente, que você sabe que vive esse tipo de opressão. E eu vou estar orando pelas pessoas em relação a isso. Em meu nome, expulsarão demônios. Há poder no nome de Jesus. Esse nome está acima de todo nome. Esse nome é poderoso. E nós precisamos crer na libertação que vem do nome de Jesus. Porque há poder nesse nome para libertar os cativos. Ele veio para isso. Para isso, diz a palavra, se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não importa se você pertenceu à feitiçaria, se fizeram feitiçaria com você, se você sofre perseguição espiritual, não importa o tamanho do inimigo, importa que o Senhor é maior. Amém? E eu quero orar por você então. Abaixe a sua cabeça, mas não feche seus olhos. Olhe bem aquilo que Deus quer fazer com você no dia de hoje. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para nos libertar. Que o Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da vida, para o reino do amor do seu Filho. E nós cremos nessa palavra. E por isso, Senhor, nós enviamos essa oração até as pessoas que podem ouvi-la e que podem acompanhar esse vídeo. E nós te pedimos, Senhor, traz libertação sobre a vida dessas pessoas hoje. Transforma, quebra os grilhões, que elas sejam salvas em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel para libertar você. Creia nisso. Tome posse do nome de Jesus. Não tenha medo do diabo. Jesus disse que nós não deveríamos temer os homens que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e lançar uma no inferno. Sabe quem é esse? É Deus. Jesus deve ser temido, não demônios. Nós devemos temer a grandeza de Deus, o poder de Deus, mas nunca recuar diante de demônios. O Senhor é Deus, acima de todas as coisas. Onde há trevas e a luz chega, ali é transformada em luz. A luz não é resistida pelas trevas. Por isso ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Graça e paz para você.